Boa noite. Tudo bem? Abrindo aqui a live. Vou fixar aqui o nosso tema. Por que mulheres não fazem acontecer? Fixado. Isso aí. Oi, Pedrinho. Oi, Renan. Sejam bem-vindos. Então, tema polêmico. Aguardando aí nosso público chegar. Fala, Renan. Isso aí. Pessoal, quem for chegando aí, eu vou trazer um pouquinho hoje sobre É uma polêmica, claro, porque mulheres não fazem acontecer. Eu sendo mulher, principalmente, a gente levanta essa polêmica. Mas assim, já quero agradecer a vocês aí pela paciência, porque eu tô bem ruinzinha. Então, acredito que eu tô numa crise de rinite. A Lise tá aqui, ó. A Lise me ajudou essa semana, trazendo remedinho, porque, nossa, tô com uma crise, acredito que é rinite, bem intensa. Mas como eu tinha esse compromisso de vir aqui no perfil e falar um pouco com você sobre esse tema do porquê que mulheres não fazem acontecer, eu realmente quis cumprir o nosso combinado e aqui estou eu. Então, começando ali o nosso tema do porquê mulheres não fazem acontecer, que é tão polêmico, assim, o que eu percebo? Hoje ainda eu fiz uma publicação sobre isso lá no meu perfil, de que eu tenho em torno de 20 anos aí de jornada profissional, e nesses 20 anos eu participei de muitas mesas de reuniões, de muita mesa de tomada de decisão com homens, e poucas vezes, infelizmente, com mulheres. E aí eu consegui traçar um comparativo entre as mulheres líderes e homens líderes, e tem aí algumas respostas do porquê a gente tem realmente tão... Hoje, graças a Deus, está mudando bastante pela mulher estar se posicionando melhor, por ela estar realmente entendendo que a liderança, a gestão, uma carreira bem-sucedida é da mulher, é do homem, é de quem quiser, de quem pagar o preço para realmente fazer acontecer. Só que é polêmico. Quando eu trouxe assim o tema, porque mulheres não fazem acontecer, a gente tem algumas coisas que a gente precisa analisar. Por exemplo, quando eu vou palestrar em um evento, a maioria ali dos eventos, normalmente, eles são formados por mulheres, por homens, tá? Se vocês forem ver os flyers, os banners, os maiores eventos aí do Brasil de conhecimento, a maioria deles são homens. Pouquíssimas são mulheres. E por que eu trago isso? E por que realmente quando a gente fala em não fazer acontecer, tem a ver com o risco, do quanto que realmente a mulher ela se coloca em risco, do quanto que ela assume ali os riscos. E baseado nisso, a gente tem uma diferença entre mulheres e homens na tomada de decisão. E essa tomada de decisão, por que acaba que os homens eles têm um pouco de vantagem? Não geral, tá, pessoal? Não são todos os homens que se posicionam e todas as mulheres que não se posicionam. Mas, por exemplo, se a gente for analisar do ponto de vista histórico, normalmente a mulher ela é criada para brincar de boneca, cuidar da casa, cuidar do filho, enfim, essas são as brincadeiras das gerações antigas. Agora já tem muita coisa que mudou. Mas com quem a gente está convivendo no mercado de trabalho? Com mulheres que foram criadas, educadas nessa época. Então, se eu for parar realmente para pensar
que a maioria das mulheres que hoje estão em posição de destaque ou de liderança no mercado, elas foram criadas com essa realidade e nesse contexto, eu posso estar ali encontrando um contexto ligado a, meu Deus, quem vai me salvar? Entende? Aí realmente, aí eu vou ter... Boa noite, Marcos, tudo bem? Eu vou ter realmente um contexto onde o homem tem certas vantagens. Em que sentido? Por exemplo, o homem ele cresceu ali brincando de salvador, de guerreiro, de carrinho, e envolvia muito mais riscos do que outras atividades. Então, quando a gente fala ali em fazer acontecer, eu tenho alguns princípios que eu preciso levar em consideração para que realmente eu forme o meu DNA de fazer acontecer. Quais são esses princípios? Um deles é realmente correr riscos. E aí, quem é mulher aí pode me ajudar. O quanto que realmente nos últimos 30, 60 dias tu tem corrido risco. Tu tem realmente pagado o preço e corrido risco para chegar onde tu quer, para te posicionar em uma reunião, para te posicionar em uma tomada de decisão. Então, o primeiro é o risco, o segundo é o posicionamento. Para fazer acontecer, tem que correr risco, tem que se posicionar, tem que ter clareza, que é outro princípio. Aí que vem um grande detalhe, que é onde a gente separa pessoas que fazem acontecer e pessoas que não fazem acontecer, independente se são homens ou são mulheres. Mas as mulheres, geralmente, nós temos aquele aparato de que, cara, se eu disser não, se eu me posicionar e eu tiver clareza, o que pode acontecer? Se alguém me convidar para alguma coisa, se alguém me pedir um relatório, se alguém pedir para que eu entregue um projeto num prazo X, e eu não consigo entregar esse projeto, por exemplo, que estão me pedindo no prazo X, sem atrapalhar toda uma série de trabalhos que eu me determinei a fazer. Normalmente, a mulher diz sim. Sim, eu faço. Então, a dificuldade de dizer não já é uma raiz lá do posicionamento. E quando tu tem dificuldade de dizer não, o teu processo de clareza, que aí vem o próximo passo, que é o foco, ele fica muito prejudicado. Tá, Silvia, mas o porquê que as pessoas, em específico aí as mulheres, elas têm tanta dificuldade de dizer não? Porque, pessoal, a necessidade básica do ser humano é pertencer. E passa pela cabeça ali, pelas vias psicológicas, enfim, que se eu disser não, eu vou ser rejeitada. E lidar com a rejeição é uma das feridas emocionais mais pesadas. Aqui realmente a gente menos quer lidar. Pessoal, pode encher de coraçãozinho aí, bota a mão no aviãozinho, encaminha essa live para quem tu acredita que precisa fazer acontecer e que esse conteúdo de alguma forma pode fazer a diferença. Porque ao decorrer, eu trabalho há mais de 10 anos com desenvolvimento humano. E no decorrer aí das minhas entregas, treinamentos e mentorias, tem coisas que vão ficando muito claras no decorrer do tempo, com a prática, com a experiência, com a testagem mesmo. Porque a cada turma que eu trabalho, que eu desenvolvo, eu consigo calibrar uma melhor forma de realmente apresentar as técnicas para que as pessoas façam acontecer. E em específico, as mulheres têm elementos bem curiosos e que a gente precisa realmente levar em consideração. Então, o que eu já falei, o que eu já trouxe aqui? A dificuldade de dizer não.
E a dificuldade de dizer não faz com que o teu processo de foco ele fique muito prejudicado. Depois da necessidade de dizer não, e por que as coisas não avançam? Tá, primeiro porque eu não sei dizer não e fica uma bagunça. Eu começo várias coisas e termino muito poucas. A pessoa tá bem fanha, tá, gente? Me desculpa aí. Mas compromisso é compromisso e a gente tinha que estar aqui, eu tinha que estar aqui para estar dividindo esse conteúdo com vocês. Então tá, então quer dizer que quanto menos não eu digo, menos o meu processo de foco ele vai ficar abastecido. Depende. Se os sims que tu diz, eles estão alinhados ao sim e da tua carreira, de onde tu quer chegar, como tu quer chegar, ok. Só que na maioria das vezes, o sim, ele tá pagando a conta de agradar alguém. E toda vez que eu pago a conta de agradar alguém, eu posso estar me desagradando. Faz sentido isso? Interage comigo aí e me diz se tá fazendo sentido. Bota um legalzinho aí, um sim. Se realmente isso faz sentido. Vou dar uma tossidinha, tá, gente? Tá bravo o caso aqui. Mas vamos lá. Vamos lá que a gente vai construindo. Então, se esse sim, o sim que eu falo para o outro, ele tem que estar muito alinhado. Eu não posso dizer sim para o outro e não para mim. Então, toda vez que eu falo sim para o outro, eu tenho que dizer sim para mim também. Então, assim, outra coisa. Toda vez que eu estou num processo de foco e que eu vou começar alguma coisa, por que a gente não tira muitas coisas do papel? Esse é um outro ponto. O excesso de perfeccionismo faz com que a gente congele e paralise. Então, eu sei que tem algumas frases de efeito que circulam aí, melhor feito do que perfeito, só que isso incomoda muita gente. Quem tem a veia do perfeccionismo bem abastecida, isso incomoda. E aí tem uma vertente aí de pessoas que dizem o seguinte: não, tem que botar na rua, depois a gente ajusta. Quem é perfeccionista, isso dá pânico. Esse processo de fazer e depois a gente vê, dá um pânico. E nisso as mulheres elas ganham de lavada. Mulher geralmente, a maioria delas é bastante perfeccionista. Então o perfeccionismo faz com que eu não avance tanto na minha carreira, com que eu não avance tanto nos meus projetos. Por quê? Se o negócio não está perfeito, eu não faço. Se o negócio não está perfeito, eu não posto. Se o negócio não está perfeito, eu não divulgo. Se o negócio não está perfeito, eu não começo a funcionar. Isso vale para a empresa, isso vale para um projeto, isso vale para a tua carreira, vale para qualquer coisa. O que eu encontrei já em salas de treinamento de mulheres que já tinham feito milhares de cursos, mas não tinham colocado em prática nenhum deles. Olha, eu encho no mínimo algumas mãos. Porque uma mão só não cabe, entende? Então assim, eu arrisco dizer que foram centenas de mulheres. Nesses mais de 10 anos aí que eu invisto em desenvolvimento humano. E teve casos, para vocês terem uma ideia, de mulheres... Oi, Sônia, tudo bem? De mulheres que fizeram até que a gente estava no mesmo treinamento. Elas tinham feito muito mais certificações do que eu tinha naquela época, mas eu tinha colocado muito em prática. Então, essas pessoas trocavam ideia comigo de como eu fazia. Aí eu olhava assim, a pessoa tinha todos os Master Practitioners e todos os Masters do mundo. E ela estava trocando ideia comigo e ela estava me perguntando como eu fazia. Por quê? Porque eu já tenho aquele espírito de aprender, consolidar o aprendizado e colocar em prática. Então eu nunca fui para uma formação, um curso, e não coloquei em prática depois. E foi assim toda a minha jornada. Desde antes eu começar a empreender, quando eu era líder e executiva de setor, até hoje no qual eu empreendo. Então há 6 anos que eu faço certificações mais densas, mais pesadas na área de desenvolvimento humano, mas eu coloco tudo em prática.
Então eu faço, naquele 1 ano eu masterizo tudo, coloco bastante em prática para realmente eu ir validando aquilo que eu aprendi. Claro que primeiro eu absorvo bem o conteúdo, depois eu coloco em prática. Mas esse time é o segredo, que é a velocidade no qual tu concebe um conteúdo, um conhecimento e tu coloca ele efetivamente em prática. Isso muda o jogo. E nisso os homens têm bastante vantagem. E nisso as mulheres elas perdem muito espaço em função do quê? Do perfeccionismo. Primeiro, a função do perfeccionismo, e segundo, a função, sei lá quem é que implantou isso na cabeça da gente, de que a gente nunca tá pronta. Isso aí, Guilherme, ó, aprende mais executando e ensinando do que aprender. Tem uma escala do conhecimento que ela é de Gardner, que ela defende isso de maneira científica, de que existem os níveis ali de aprendizado. Quando vocês estão aqui me escutando, vocês aprendem um percentual. Quando vocês estão escrevendo, aprendem outro percentual. Mas os percentuais de maior abrangência e absorção do conhecimento é quando eu ensino. Quando eu pratico. Primeiro quando eu pratico, depois quando eu ensino. Então são as maiores taxas de absorção aí do conhecimento. Então isso é um dado muito relevante. É muito relevante. E aí ele quebra qualquer... Porque assim, ó, isso fala muito mais do que qualquer vontade de ser perfeito. E assim, ó, se tu não ouviu ainda essa frase, grava ela e anota. Perfeito é Deus. A gente não é, tá? Quem acredita em Deus, com certeza. Eu acredito, então, pra mim, perfeito é Ele. Eu sou ser humano. Eu tô aqui pra fazer, errar, ajustar, melhorar. Fazer, errar, ajustar, melhorar. É pra isso que eu estou aqui, é nisso que eu acredito muito. É isso aí, Gui, masterização. E é nisso que eu acredito, de que a gente tem que colocar em prática o mais rápido possível aquilo que a gente aprende. Porque dessa forma a gente vai masterizar ali o nosso conhecimento. Então, assim, o perfeccionismo, se a gente pudesse resumir, o perfeccionismo é o grande vilão hoje das mulheres, das empreendedoras. Olha a Eveline Tomasi aqui, minha parceirona aí de liderança, e que tem um trabalho fantástico aí com mulheres também. Então a gente fez uma live esses dias, até falou sobre isso, do quanto que as mulheres elas realmente esperam serem salvas por alguém. E o dia que a mulher ela entender que ela tem todos os recursos para tomar decisão e para realmente fazer acontecer, ela vai muito longe. Ela vai muito longe porque tudo que ela precisa realmente ela tem. Ela já tem todos os recursos. É claro que a gente não pode desconsiderar que muitas vezes tu precisa de uma ferramenta mais estruturada para que tu faça acontecer e para que tu consiga alcançar os teus resultados. E hoje, graças à internet, graças a toda essa disseminação aí de ferramentas e acesso, a gente tem muito acesso de ferramenta, de recursos realmente para a gente colocar em prática. Ah, que bom, Eve, que tu gostou. Aqui a Mabile tá colocando, é libertador quando há esse entendimento. Isso aí, Mabile. Da evolução, não da perfeição. Então o nosso foco ele tem que ser sempre na evolução e não na perfeição. A gente não consegue. E focar na perfeição é muito doloroso. É doloroso para quem cobra e é doloroso para quem é cobrado. Então a gente tem que focar sempre na evolução. Pati, querida, bora tocar. Tá cheio de mulher aqui que faz acontecer aí, gente. É isso aí. E eu tô trazendo realmente aquilo que nos trava. Aquilo que nos trava a realmente fazer mais. Fazer acontecer mais, fazer acontecer de maneira mais consistente, fazer acontecer de maneira mais contínua, fazer acontecer de maneira mais disciplinada. E com isso a gente tem um ciclo que muitas vezes a gente cai, que é o ciclo da sabotagem, que é o seguinte, a gente fez primeiro, e aí não deu certo. O que normalmente as mulheres fazem? Abandonam. Por quê? Pior do que a rejeição externa é a rejeição interna. Quando a gente começa qualquer coisa
e não dá certo de primeira, a gente precisa ter maturidade emocional para realmente suportar essa pressão e seguir caminhando. Quando a gente não adquiriu essas ferramentas de inteligência emocional para ter esse autogerenciamento, a gente acaba desistindo. Então, se não dá certo de primeira e a pessoa tem essa tendência de ser perfeccionista, a mulher tem essa tendência, ela vai abandonar. Então, normalmente, a gente tem... A mulher, ela não quer encarar, entende? Ela não quer o processo, tá? Eu sei que é bem polêmico falar isso, mas suportar o processo é para poucas. Então, querer, gente, todo mundo quer. Querer, todo mundo quer, almejar, todo mundo almeja, desejar, todo mundo almeja. Mas suportar o processo, eu quero ver. Esses dias ainda eu conversando com uma mentorada, e ela disse, Silvia, estava indo tudo bem na minha vida, tudo bem. Agora parece que o negócio desandou. Aí eu olhei pra ela e eu perguntei, tá, será que é porque tu não te acostumou das coisas irem só bem? E que tu acabou te destreinando a suportar o processo? Porque, gente, não é normal tudo ir bem, entende? Não é legal, é o que a gente espera, mas alguma adversidade ali no teu dia vai acontecer. Alguma adversidade na tua semana vai acontecer. Algum pepino na tua semana vai acontecer. Só que existem ciclos ali que pode ser que não aconteçam. Aí depois a pessoa começa a reclamar do porquê que eles voltaram a acontecer. Cara, voltou porque tem alguma coisa que tu precisa aprender ainda com esse processo. E suportar o processo é mais importante do que focar na jornada. As duas coisas têm uma ligação muito grande. A Eveline está colocando aqui isso aí, evolução e não perfeição. E é real isso. É mais fácil desistir do que encarar. Eu por exemplo, hoje, tô malzona, vocês estão percebendo, né? A pessoa tá bem fanha, bem fanha. Mas a gente vai seguindo até onde der, eu vou seguir para realmente conseguir entregar aí a mensagem para vocês. É bem isso, Mabel. A mulher, ela sabota realmente a si mesma. E ela sabota muito. Então, se a gente for olhar do ponto de vista de mercado, do ponto de vista executivo, no qual eu tive que encarar muita mesa de reunião, que era só eu de mulher, o que acontece? As pessoas, a mulher normalmente ela confunde a agressividade, aquela agressividade, aquele pulso mais firme, com ser mal educada, tá? Então, em uma mesa de reunião, em um ambiente competitivo, corporativo, nós temos que usar a agressividade ao nosso favor. E a agressividade não é ser agressivo com o outro. Não, é se posicionar de maneira mais firme, mais prática, mais pragmática. Aí a mulher ela precisa aprender muito. Aprender a ser racional, aprender a ser pragmática, aprender a cortar a coisa na hora que é para cortar e não ficar enrolando muito. Hoje mesmo eu estava numa mesa de reunião e uma das executivas no qual eu estava conversando, ela disse assim, mas coitada dela. Aí eu olhei e eu disse, Dona Mirtz, por que coitada? Coitada, porque ela está sempre acumulada de trabalho. Não. A gente tem um processo para desenhar, a gente tem um processo para ser seguido e ela vai ser treinada para seguir o processo. Se hoje a carga de trabalho dela está em excesso, a gente vai analisar, mas ela não é coitada. Não existem coitados. Então a gente vitimiza o outro e eu só vitimizo o outro se eu me vitimizo. Porque não tem como eu dar alguma coisa que eu não tenho. Não tem como eu fornecer para o outro um mecanismo, eu espelhar o outro, sendo que eu não tenho aquele mecanismo dentro de mim. Então, essa onda de vitimismo, coitada, faz com que a mulher ela seja menos pragmática, ela seja menos racional. Na medida, por exemplo, se eu vou promover alguém na empresa ou se eu for demitir, eu tenho que ter os meus critérios bem claros. Mas a pessoa é ótima. Legal, talvez ela seja ótima para comer um churrasco. Talvez ela seja ótima para ir numa padaria, bater um papo, tomar um café. Mas talvez ela não seja ótima no que ela faz.
E a mulher, ela evita as conversas difíceis. E na medida que eu evito as conversas difíceis, eu pego um monstrinho que é desse tamaninho e daqui um pouco ele tá imenso, ele tá enorme. Por quê? Hoje ele tá desse tamaninho. Amanhã ele vai aumentando, 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 aumentando. E daqui um pouco fica insustentável. Daqui um pouco o problema me engole, o contexto me engole. Por quê? Porque eu não tomei uma decisão na hora que era pra eu tomar. Eu não quis me indispor com alguém. Eu não quis ficar por ruim. Isso acontece muito no ambiente corporativo, principalmente. Ah, mas o que fulano vai falar? O problema é do fulano. Se as minhas decisões ali estão pautadas nos valores da empresa, nas metas da empresa, no DNA da empresa, eu tenho que estar bem tranquila para tomar essa decisão. E gravem isso. A mulher, normalmente, ela fica muito preocupada se as pessoas vão gostar dela. Entende? E por incrível que pareça, se tu for listar hoje os profissionais que tu mais admira, faz uma lista agora rápida dos 5 profissionais que tu mais admira. Provavelmente, essas 5 pessoas, elas se posicionam de maneira firme, pragmática e justa. Grava bem essas 3 palavras. Ser firme, ser pragmático e ser justo. Se tu seguir esse tripé de tomada de decisão, de condução de vida e carreira, firmeza, pragmatismo e justiça. As pessoas, elas não vão gostar de ti pelo que tu faz, elas vão gostar de ti pelo que tu é. Então, provavelmente, essa tua listinha aí de 5 pessoas que tu mais admira e que mais te inspiram, elas são pessoas decididas. Elas não são pessoas que a gente até usa uma expressão de água com salsicha, sabe? Aquela pessoa que ela não é nem, ai, tudo tá bom, vamos lá, vamos fazer? Vamos. Cara, a pessoa não tem identidade, ela não tem opinião. Ontem mesmo, numa mesa de reuniões, eu tava com uma diretora de marketing, e a gente estava debatendo ali o processo de promoção de algumas pessoas. E ela trouxe o ponto de vista dela, eu trouxe o meu. E ela trazia, e eu trazia o meu. Cara, se tu chegasse na mesa naquele momento, tu ia dizer que a gente estava discutindo. Ah, elas estão brigando. Não. Eu defendi o meu ponto de vista, ela defendeu o dela. Passaram-se 3, 4, 5 minutos depois que a gente cessou a discussão, a gente já foi para o conflito. A gente foi para outro foco de discussão suave. Ninguém ficou de beiço com ninguém, ninguém ficou brabo com ninguém, eu pelo menos não. Mas não houve aquele desgaste, entende? Por quê? Porque são 2 mulheres utilizando o tripé de condução de vida e carreira, que é firmeza, pragmatismo e justiça. Aí tu não deixa espaço para, o que vão pensar? Cara, dane-se o que vão pensar. Se tu seguir ali um tripé estratégico e funcional de vida e carreira, pega o homem nisso, ele é muito mais prático, né? O homem faz e ponto, acabou. Ele não é mal educado com ninguém, mas ele tá muito seguro ali de onde ele quer chegar e dos valores que ele tá defendendo. A mulher precisa ter isso. Vou ler aqui um pouquinho a Lady Nara. Oi, Silvia. Ai, tudo bem, Lady? Que legal que tu tá aqui novamente, que bom. Cíntia chegou por aqui também. Que legal que vocês estão aqui. Então, assim, essa agressividade, a mulher, ela precisa se apossar dela. Então, essa firmeza. Então, ser referência em fazer acontecer é ser pragmático, é ser firme, é ser justo. É começar uma coisa e terminar. É vir aqui, por exemplo, fazer essa live fanha pra caramba. Gente, se eu estiver muito preocupada com o perfeccionismo, eu não vou estar aqui falando com vocês. Porque eu sei que deve estar terrível essa voz, deve estar terrível, mas vamos lá. Vamos tocar o baile que a gente tem que fazer acontecer. A questão de dar conta de tudo também é uma característica bastante prejudicial, porque essa mulher quer ser a Mulher Maravilha, sabe?
deturpada, né? Porque a Mulher Maravilha não dá conta de tudo, tá? Ninguém dá conta de tudo. Apaga isso, exclui isso do DNA. Tu tem que fazer aquilo que é prioridade no teu dia, deu, fechou a conta, vai pra casa, relaxa e ponto. Então, se tu não tem um ritual, por exemplo, os homens têm um ritual muitas vezes de sair, tomar uma cerveja com os amigos, começa a ritualizar aí o teu momento de escape. Eu tenho o meu, que é o vôlei. Então eu saio com as gurias, a gente joga vôlei, depois do vôlei a gente come um petisco. Às vezes nem é pra comer, gente, é pra conversar e ponto, acabou. Não vai comer nada, não vai beber nada, mas é pra desopilar, entende? Tu precisa ter esses momentos de escape. Senão tu vai ser uma mulher chata, grava isso. Chata, reclamona, resmunguenta e vítima ainda. Não tem coisa pior. Não tem coisa pior que é uma mulher no lugar de vítima. Porque, gente, se tem um lugar que não é nosso, grava isso, se tem um lugar que não é nosso, é o lugar de vítima. A gente não nasceu, a gente não tá aqui nessa terra para ocupar o lugar de vítima. Não tá. A mulher é bem forte, bem inteligente, bem competente e ela dá conta. Não de tudo, mas ela dá conta do recado. Ela dá conta de uma missão. O Marcos colocou seu sofá. Que isso, que bom, que bom, que bom. Legal esse carinho. Ó, o Guilherme, é difícil as pessoas defenderem um ponto de vista sem se dispor com a outra. Cara, opinião. O que eu sempre acredito? Quando todo mundo tá concordando, alguém não tá pensando. Alguém desligou o cérebro. É assim, pra mim é assim que funciona. Se todo mundo tá concordando, se tá ok pra todo mundo, alguém não tá pensando. Porque não tem como as pessoas concordarem em tudo. E elas vão debater pra quê? Pra que eu trago o meu ponto de vista, o outro traz o ponto de vista dele, e provavelmente a tomada de decisão ela fica muito mais rica. Porque eu vou considerar aquilo que a pessoa trouxe e tá alinhado ao objetivo que a gente quer atingir, e a pessoa vai fazer o mesmo. Mas tem que ter maturidade. Aí, claro, estava eu conversando com uma diretora que ela já investiu em autodesenvolvimento. Ela se conhece, ela está sendo mentorada para realmente ter bastante inteligência emocional, porque para sentar em mesas executivas tu tem que ter inteligência emocional. Não é jardim de infância que tu não gostou, tu levanta da mesa e vai embora. Não é assim que funciona. Não funciona assim. A vida de adulto, a vida executiva, ela funciona de outra forma. Ela não funciona, não gostou e vai embora. Tá bom? Deixa eu ver o que eu trouxe mais aqui. Tá, tem outro ponto que é o seguinte. Eu tive uma aluna que ela fez contato com a Startse, que é uma dos players aí de inovação no Brasil. Para que ela fez contato com a Startse? Porque ela trabalha com marketing e ela queria fazer parte do time de instrutores da Startse. Conversou com a Startse e foi para São Paulo dar um treinamento de marketing na Startse. E aí eu te pergunto, será que realmente tu tá divulgando o teu trabalho? Será que realmente tu tá batendo nas portas que tu quer entrar para te oferecer ao mundo? Ou tu tá esperando as pessoas te descobrirem? Isso vale para quem é empreendedora, isso vale para quem é profissional dentro de uma empresa, ser elitista. Tu tá esperando realmente a empresa bater ali no teu setor e dizer, olha Silvia, que legal, que talento que tu tem? Ou tu tá chamando a responsabilidade para ti e tu diz que tu tem uma entrega bem bacana para fazer, e foi o que ela fez. Ela disse que ela tinha um conteúdo muito bom e que ela queria dividir ele com a comunidade da Startse. E ela tá lá, é professora. É uma das instrutoras hoje da Startse. Por quê? Porque ela se arriscou, porque ela se posicionou, porque ela teve clareza e porque ela teve foco onde ela queria chegar. Ela podia levar o não? Claro que podia. Mas lembra que o não tu já tem. O não tu já tem, o não eu já tenho. Então, o que a gente tem que ir em busca? Tem que ir em busca do sim.
E a mulher, ela precisa incorporar isso aí precisa estar no DNA dela, essa busca pelo sim. E outro fator é o seguinte, algumas mulheres, elas preferem serem a bambambam do bando. Elas preferem bandos onde elas são as líderes. Bandos onde elas sabem mais. E, cara, se tu tá num bando onde tu sabe mais, tu aprende com quem? Então, essa mentalidade de andar com bandos que te fazem crescer, que te fazem evoluir, é fantástica. Porque quando eu estou andando em bandos que eu sei, eu sou a maioral, eu sou a bambambam, eu sou a rainha da cocada preta, eu não vou evoluir. Eu não vou evoluir, porque eu vou me acomodar. Então pode ser que eu seja a rainha da cocada preta agora, daqui a 1 ano, 2 eu não vou ser. Por quê? Eu estou aprendendo com quem? E essa capacidade de se sentir desconfortável no meio faz com que eu tenha mulheres que realmente fazem acontecer, pagam um preço, e eu tenha mulheres que hoje preferem estar na zona de vítima. Preferem realmente reclamar, que aí é um outro ponto que eu trouxe pra vocês, que é... Cara, reclama muito, meu Deus. Se tá chovendo, reclama. Se tem sol, reclama. Se tem muito serviço da casa, reclama. Se tem muito serviço no trabalho, reclama. Gente do céu! Como reclama? Por que eu observo isso, né? Tu vai abrir o Facebook, por exemplo, reclama que o trânsito demorou, reclama da chuva, reclama do trabalho, reclama do que o ônibus demorou. Velho, isso é não aguentar o processo. Ai, Silvia, mas o ônibus demora mesmo. Ai, Silvia, mas é ruim chuva. Criatura, do que vai adiantar tu reclamar? Nada. Se tu reclamar, a chuva não vira sol. Se tu reclamar, o ônibus não vai brotar na tua frente. Se tu reclamar, a tua mesa de trabalho não vai sair os papéis. Reclama pra quê então, criatura? Me explica. Pra nada. Pra nada. Só pra encher o saco dos outros. E encher o teu corpo de cortisol, que é hormônio ruim. Aí depois tá cheia de nhaca, tá cheia de doença, tá cheia de não sei o quê. Aí fica esperando, ai, não sei porque que eu tô assim. Não sei porque que eu tô cheia de bolota. Não sei. Não sei porque que eu tô mal do estômago. Não sei porque eu tenho dor de cabeça. Sim, porque é uma chata. Que é uma chata que vive reclamando, resmungando. Não tem como. Não tem como ser diferente. A Carlinha colocou aqui, ó. Aprendemos todos os dias, fazemos acontecer todos os dias. Isso aí, Carlinha. Carlinha é uma mulher que faz acontecer. Pensa numa pessoa que faz acontecer. E vai fazer acontecer muito mais ainda, né, Carlinha? É isso aí. Outra questão é o medo do não, que eu trouxe aqui com relação ao caso da Roberta, que foi pra Startse. Ela não teve medo do não. Por que não teve o medo do não? Porque o não ela já tinha. Ela não estava na Startse. Ela não era professora da Startse. Isso vale pra quê? Pra tudo. Aí eu quero uma promoção. Ah, mas eu não vou falar com o meu chefe. Não. Não vou falar com ele, porque assim, ó, ele tem que me ver. Tá, e se ele não te ver, tu vai fazer o quê? Ah, já sei. Já sei. Já sei exatamente o que tu vai fazer. Se ele não te enxergar, eu sei o que tu vai fazer. Vai dar uns 4, 5 meses, tu vai pedir demissão, dizendo que a empresa não te valorizou e de que ninguém te enxergou e tu tá desmotivada. Agora, bater lá na porta do gestor e dizer que tu quer assumir mais responsabilidade e crescer dentro da empresa, tu não fez. Ah, mas o gestor tem que enxergar. Eu não vou ficar esperando o gestor enxergar.
E se ele é cego? Hã? Se ele é cego? Se ele é míope, gerencialmente? E se ele é aquele tipo de gestor executor que fica dentro da sala dele, emitindo relatório, falando que Deus é o mundo, e ele não tá ali ombro a ombro comigo para avaliar o meu trabalho? Eu vou lá e eu vou apresentar os meus resultados para ele. Eu vou chamar ele para uma conversa e vou perguntar se realmente a empresa tem espaço para eu crescer. Ai, Silvia, eu não vou fazer isso, que vergonha. Então reclama. Quem tem vergonha não tem resultado, gente. Grava isso. Quem tem vergonha não tem resultado. Quem muito se encolhe, pouco aparece. Podia ficar aqui até amanhã falando jargão. Podia. Tem que ter vergonha, gente. Tem que ter vergonha. Aí quando aparece uma oportunidade, um homem assume. Ai, mas por que ele assumiu? Porque ele não teve vergonha. Provavelmente. Ah, mas eu sei mais que ele. Não sabe o básico e o essencial, que é se vender. Tá bom? Não sabe o básico e o essencial, que é ter confiança. Não sabe o básico e o essencial, que é se posicionar. Então, gente, competência é muito relativo. O saber técnico faz bastante tempo que ele é importante, sim, mas que ele está sendo cada vez mais disputado 50% com o saber comportamental, cognitivo. Competências socioemocionais, soft skills. Então não adianta tu viver só de diploma, de formações, sendo que tu não coloca isso a jogo, sendo que tu não coloca isso disponível no mercado. Aí não adianta de nada. Aí é mais fácil não saber. Tá bom? Então quando a gente fala ali de ter muito medo do não, ele te impede de avançar muito na tua carreira. De avançar muito onde tu realmente quer chegar. E tu pode chegar. Então, retomando ali a parte de realmente fazer acontecer, a parte de suportar o processo é a que vai mandar no jogo. Porque tu vai levar não, as pessoas vão te rejeitar, as pessoas vão torcer o nariz, e pior, as pessoas vão falar de ti pelas costas, e falam mesmo. Mas é o seguinte, ó, grava isso. As pessoas vão falar de ti, tu não tendo resultado, tu não tendo sucesso. Que elas falem, então, tu tendo sucesso, tu fazendo acontecer. Porque quando tu não faz acontecer, elas estão falando que tu não faz acontecer. Cara, então assim, ó, se é pra cair da boca de Matilde, que tu caia com resultado, caramba. Entendeu? Então que tu caia realmente com resultado positivo e pagando a conta do resultado, não a conta da vergonha. A gente fica ali eternamente pagando a conta da vergonha e fica com receio de ir atrás do que a gente quer. Porque tem medo de dizer não, porque é perfeccionista, porque tem medo do que alguém vai pensar, porque não quer andar em bandos que te obriguem a crescer. Não sabe dosar a agressividade, isso aqui é muito importante. Por que eu falo de dosar a agressividade? Eu escutei uma vez de... Uma vez não, né? Se tem uma coisa que eu escutei muito na minha vida foi isso. A Silvia, tem que trazer ela para uma reunião, porque a Silvia bota pra quebrar. A Silvia é mulher macho. Bem assim, gente. Olha assim, ó, perdi as contas de quantas vezes eu escutei isso. A Silvia é mulher macha, a Silvia não tem mimimi, a Silvia fala mesmo, não sei o quê. Aí eu olhei uma vez, né, pra um colega, eu disse, cara, eu não sou mulher macha, eu sou mulher. Eu sou mulher. Eu não sou mulher macho. Pra mim, mulher é isso. Pra mim, mulher é exatamente isso. Mulher se assume, se banca, paga o preço, não tem medo de se posicionar. Se alguém vai pensar ou não vai pensar, não. Ela tem os objetivos dela, ela tem os planos dela, ela corre atrás do que é dela, ela não passa por cima das pessoas, mas ela é obstinada em realmente fazer acontecer.
Ela corre atrás do que ela quer. Ela não fica esperando as coisas caírem do céu. Porque a única coisa que cai do céu, até onde eu sei, é chuva. Então eu não sou mulher macho. Eu sou mulher. Mulher com M maiúsculo e que veio nesse mundo realmente para fazer acontecer. Tá bom? Então assim, esse é o dosar a agressividade. A gente não precisa agir que nem homem, pensar que nem homem. Então chegar numa reunião, vamos lá, é isso aí mesmo. Agora eu sou grandona. Não, cara, tu é mulher. É feminina, age do teu jeito, só que te posiciona. Eu tenho o meu jeito de me posicionar, mas eu me posiciono. E se posicionar não é gritar, não é não concordar com o outro, ficar de beijo andando e botar a mão na mesa, não concordo. Não, cara, vem debater como adulto, vem debater como gente grande. É nisso que eu acredito, sabe? É nisso que eu acredito, é nisso que eu persigo. E é isso que realmente tem feito a diferença aí por todos os cenários que eu passei até hoje. E é isso, meu povo. Quem tá aí, fala se tá curtindo, se tá fazendo sentido. Que eu vou me encaminhar agora pro encerramento. Porque realmente, gente, ficar quase 1 hora falando fanha não é o melhor resultado. É bastante esforço. Então quero ouvir aí um pouquinho de vocês. Quero ouvir não, né? Quero ver se realmente está fazendo sentido. Coloquem aí se faz sentido, se não faz, pra gente ir se encaminhando aí pro final. Então, em resumo, né? Existem vários porquês do porquê realmente. Oi, Nery, tudo bem, querida? Que ótimo que tu tá aqui. Essa é outra que faz acontecer. Pensa em uma pessoa que aplica realmente aquilo que aprende. E outra, dirige as máquinas lá, tem até retroescavadeira, né, Nery? É isso aí. Que legal. Dirige até as máquinas lá da empresa. Então, é mulher, gente, é mulher. Parem com essa história de, fulano é mulher macho. Não é. É mulher. É mulher e ponto. Que legal que tá com projetos novos. Quero saber todos. Me conta todos. Adoro projetos, né? Eu sou a louca dos projetos. Adoro projetos. Tanto que eu trabalho com isso, né, gente? Trabalho com gestão de projetos, gestão de desenvolvimento organizacional e humano e sou apaixonada. Por quê, gente? Projetos servem para fazer as coisas acontecerem de uma forma estruturada. Que bom, Mabile, que bom. Que bom. Sempre junto aprendendo, é isso aí. É mulher, né, Mabile? Mulher tem que... Mulher e dona de casa e dona de família, né? Chefe da família, precisa realmente estar sempre em movimento. Então não existe um motivo, sabe? Um motivo do porquê que a gente não faz acontecer. Existem vários. E o que a gente tem que fazer? Aí agora é realmente a dica final aí, pra gente fechar. A gente tem que pegar tudo isso que eu trouxe, daqui a pouco tu tenha outros elementos aí que tu leva em consideração também, bota isso dentro do teu arsenal e a gente tem que vir aparando as arestas. Então usa uma técnica dos 5 porquês. Mas eu não consigo me posicionar. Por quê? Porque eu tenho medo. Por que tu tem medo? Porque eu tenho medo do que vão pensar. Por quê? O que eles vão pensar é importante. Porque eu não quero que fiquem bravos comigo. Por que tu não quer que fiquem bravos contigo? Porque eu não quero que eles não falem mais comigo. Aí tu entende que é um processo bem infantilizado de medo? Cara, a gente não tem mais 7 anos. Não tá no jardim de infância. De que... e o coleguinha brigou contigo e aí as crianças choram, porque elas acreditam que o coleguinha nunca mais vai falar com elas. Dá 10 minutos, o coleguinha volta como se nada tivesse acontecido. Então a gente tem que
elevar ali o nosso processo de suportar o processo, a nossa inteligência emocional para realmente lidar com as situações com muito mais racionalidade, com muito mais maturidade, utilizando ali o ser pragmático, porque isso nos ajuda bastante. Então pega ali realmente tudo que tu acredita que te impede de fazer acontecer e venha parando as arestas. Ah, tu tem medo de te posicionar? Aumenta a tua autoconfiança. Ah, o que vai aumentar a tua autoconfiança? Investiga. Daqui um pouco tu quer saber mais de um assunto, tu quer estar mais preparada para outro assunto. Daqui um pouco é alguma coisa estética, gente. Tem muita mulher também que mete pau nisso, tá? Ah, mas isso é futilidade. Cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Grava isso. Aí esses dias uma pegou e me falou: ai, Silvia, tu não tem frescura, né? Ai, tu não tem frescura. Ai, eu tenho pavor desse povo que anda que nem Barbie. Cara, pra pessoa faz sentido andar que nem Barbie. Pra mim não faz. E tá tudo certo. A pessoa que anda que nem Barbie, ela gosta de andar que nem Barbie. A pessoa que gosta de andar mais natural, anda mais natural. Tá tudo certo. Então tu tem que investigar aquilo que realmente vai te trazer mais segurança. E aí tu vai aumentando a tua autoconfiança. Aí tu vai entrar na arena muito mais preparada. E qual arena que eu tô falando? A arena do ambiente corporativo. Por que muita gente fala o seguinte: ai, esse mundinho corporativo? Por quê? Porque não suporta o processo. Porque é ferrado mesmo, é fugaz mesmo e muitas vezes é hostil o ambiente corporativo. Cara, suporta o processo. Ah, mas eu não quero suportar o processo. Abre a tua empresa, mas não fica reclamando. Não fica te arrastando que nem um The Walking Dead. Não fica te vitimizando. Ah, ninguém me enxerga, ninguém me ama. Não, cara. Vai lá, banca. Banca, paga o preço, faz acontecer. Para de chorar e começa a fazer acontecer, tá bom? Busca ajuda, busca auxílio, mas mete o pé e vai. Não fica aí te questionando. E quando tá pegando fogo uma reunião, por exemplo, não cruza os braços, caramba. Não cruza os braços. Não te omite. Mulher se omite muito. Muito. Tá bom? E que bom, gente. Quero agradecer aí todo mundo que passou aqui pela live, que suportou a pessoa com essa voz maravilhosa. Parece que eu tô com prendedora aqui no nariz. Mas eu queria realmente dividir esse conteúdo com vocês, dividir essas dicas, porque, cara, eu tô cansada de brigar nas mesas de reunião quase sozinha. Tá bom? Eu fico muito feliz quando eu entro numa empresa para desenvolver um trabalho e eu tenho... Que legal, né? Isso aí. Tamo junto. E quando eu vou desenvolver um trabalho em uma empresa e no qual, numa mesa de reunião, de tomada de decisão, por exemplo, eu tenho várias mulheres ali junto, tomando decisão. Cara, pra mim é o máximo. E não é uma competição, tá, gente? Não é uma competição de que tem que ter mais mulher que homem, não é isso. Mas a mulher tem que assumir o espaço de poder dela, tá? Tem que assumir o espaço de fala dela e começar a ser mais pragmática, ser mais racional e cair pra cima, cai pra dentro. Cai pra dentro. As pessoas não precisam gostar de ti. Tu precisa. Tá bom? E se tu gostar de ti, automaticamente as pessoas vão gostar. Grava isso. Grava isso. Pra mim foi libertador quando eu entendi. Quem tem que gostar de mim sou eu. Eu tenho obrigação. Eu não sou obrigada a nada, exceto a gostar de mim. Eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que me reconhecer. Eu tenho que me valorizar. Agora o outro é o outro. Se tu gosta de ti, automaticamente as pessoas cuidam, elas gostam também. Por quê? Porque tu vai transmitir credibilidade.
Tu vai transmitir integridade. E não tem nada mais forte do que a integridade. Não tem nada mais forte do que tu tá falando algo e realmente tu viver aquele algo. Então assim, ó, tu quer que as pessoas confiem em ti? Seja confiante. Confie em ti em primeiro lugar. Que aí sim, aí as pessoas vão comprar as tuas ideias, elas vão andar junto contigo e vai ser mais fluido o teu processo de vida e carreira, tá bom? A Lidinara aqui, ó, muito bom. Precisei atender minha amada cliente. Muito bom, que legal, Leide. Então, pessoal, obrigada e brigadão pela companhia, por esses minutos aí, quase uma hora. A pessoa disse que ia desligar, mas parece visita, quando a visita tá em casa e diz, eu já tô indo, eu já vou embora. E a pessoa tá aqui há mais de 10 minutos e não foi embora ainda. Mas assim, que bom que a gente conseguiu vencer essa etapa aí desse fanhanhês aqui. Então, Que legal, Carlinha, legal, Rô. Nesses mais de 20 anos aí de mercado de trabalho, eu puxo bastante a mulherada, o pessoal sabe. E a gente tem que ocupar o nosso lugar. A gente não precisa tirar o lugar de ninguém. A gente tem o nosso lugar lá para conquistar. A gente tem que conquistar os nossos lugares, tá bom? Ó, beijão, abração e tamo junto. Não esquece, tu nasceu para fazer acontecer, tá bom? Não te distrai no caminho. E principalmente, não te sabota. Até mais. Aí, gente, tá subindo coraçãozinho, eu não consigo dar tchau com tanto coraçãozinho subindo assim. Que legal, que legal. A pessoa é analógica, né? Então a pessoa tá se treinando aqui no digital, tá bom? Até mais, galerinha.